Welcome, welcome everyone. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hello, hello. I hope you're all keeping well. Então, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que você precisa conhecer antes de estudar inglês. Ah, Cris, mas eu já comecei a estudar inglês, eu já estudei anos e anos e eu não consigo falar inglês. Então, porque você não sabe disso ainda. Ninguém te falou isso. É o inglês antes do inglês. E hoje eu estou aqui para contar isso para você. Como é que você faz para usar da melhor maneira possível as suas aulas de inglês, a maneira que você aprende, o tempo que você investe aprendendo inglês. Então, esse é o inglês antes do inglês, para você falar inglês de uma maneira fluente, para você destravar, para você conseguir desenvolver o teu inglês. Então, esse é o inglês antes do inglês. Sejam super bem-vindos. Eu sou a Crisley Leonel, da Óculos Academy, e a gente está aqui toda quinta-feira, trazendo inglês de qualidade para você, informação de como é que você faz para melhorar o teu inglês, para destravar e para conseguir tudo que você precisa, né, com relação ao inglês, abrir as portas para você com relação ao teu inglês. Então, vem, chama seus amigos, quem você souber que precisa estar aprendendo essas informações também, chama para a live, que a gente vai estar aqui por mais ou menos uns 40 minutos, uma hora, falando do inglês antes do inglês. Eu costumo dizer que são as primeiras 20 horas do seu inglês que vão fazer a diferença total na maneira como é que você aprende, na maneira como é que você entende. Então, essa aula é realmente para você destravar. Se você já estudou inglês em várias escolas, se você já estudou com professor particular, se você já tentou fazer intercâmbio, mas ainda não sente segurança no seu inglês, essa aula é para você. Se você está precisando aí de uma promoção no seu trabalho e está precisando do inglês para ter essa promoção, fica aqui com a gente que você vai entender como é que você faz para melhorar o teu inglês de uma vez por todas, para realmente destravar. E não é alguma coisa que você vai aprender hoje para amanhã esquecer, não. Isso aqui são informações para que você realmente consiga dar um salto quântico no teu inglês. E quem sou eu para falar disso, né? Cris, que autoridade que você tem para falar isso para mim? Gente, eu estudo inglês desde os meus 7 anos de idade. Eu moro aqui na Inglaterra desde... Olha, eu vim para cá... Ai, vai entregar a idade, né? Mas tudo bem. Eu moro aqui desde 99. Foi a primeira vez que eu vim. Então, assim, eu aprendi muito, eu já aprendi com vários métodos, já ensinei muita gente. Eu ensino inglês como profissão desde 2012, e eu já ajudava as minhas amigas da escola, da faculdade, a passarem no inglês. Então, é por isso que eu venho aqui trazer para vocês essas informações, e eu junto também com toda a minha experiência do mundo corporativo, trabalhando em indústrias nacionais, multinacionais, trabalhando também aqui em Londres, em várias áreas diferentes, e também porque eu vivo o dia a dia do inglês, que é importante, e mais os cursos que eu fiz de programação neurolinguística, de ensino de inglês, metodologia, como é que a gente faz para a pessoa aprender, e aí fui estudar psicologia positiva para ver como é que a gente aprende melhor e mais fácil, fui fazer o coaching, né? Fui estudar o coaching para poder trazer para você todas essas informações. Então, aproveitem essa live para você, e se tiver alguém que você queira chamar para entender como é que faz para aprender o inglês antes do inglês, vem com a gente, que a gente está aqui, tá bom? Então vamos lá, hoje tem bastante coisa para a gente falar. Eu vou começar falando aqui como é que você faz para realmente destravar, né? Então, o que você precisa descobrir para realmente ter uma melhor eficácia, uma melhor entrega com relação ao seu inglês. E muita gente acha que tem que ser perfeito, né? Ai, Cris, mas eu vou ter que falar perfeito antes de falar, como é que eu faço? Gente, não tem nada a ver. Eu vou ensinar alguns truques para você, que você consegue realmente desenvolver o teu inglês sem precisar ficar maluco aí, ter que falar perfeito, sabe? Entender que a comunicação, ela vai muito, muito além das palavras. Então, a gente vai falar disso um pouquinho. Gente, tá um calor aqui, ó, tô até com um ventiladorzinho aqui, se estiver atrapalhando, podem comentar, mas hoje tá muito quente aqui, e eu deixei a janela aberta também, se entrar algum bicho, vocês vão ver eu saindo correndo aqui. If a bug comes in, I'll just be jumping around, but there we go, because it's really very hot here in the UK. So, for a change, yes? For a change, porque nunca faz calor aqui, né? Nunca faz calor, não, hoje tá, mas não faz muito calor. Então, quando tá calor, a gente não tá acostumado. We are not used to being hot in here. But there we go. Without further ado, então, sem mais delongas, without further ado, I'm going to bring this information to you. Okay, so there we go. Então, o que é o inglês antes do inglês? Para quem não entendeu ainda, fala, Cris, mas um tema, inglês antes do inglês, o que será que é isso, né? Eu quero falar inglês, não sabia que tinha nada antes do inglês, né? Então, vamos entender o que é o inglês antes do inglês.
O inglês antes do inglês, gente, são os conhecimentos, ferramentas técnicas, insights, que vão tornar o aprendizado do inglês muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais interessante para você. Porque você precisa engajar no conhecimento. Não adianta, sabe quando Einstein dizia que conhecimento é mais importante? Desculpa, a imaginação é mais importante do que o knowledge. Imagination is more important than the knowledge. Ele não estava denying, he was not denying knowledge. Não era que ele estava esnobando o conhecimento, né? Mas o que ele dizia? Que o conhecimento, sem você colocar em prática, sem você ter uma imagem mental daquilo e colocar a imagem em ação, aquilo não vai resolver nada. Então, eu estou trazendo esses insights para que você tenha um inglês, assim, muito mais focado, para que o inglês se torne interessante. E aí, você vai, através dessas técnicas que eu vou passar aqui para você hoje, você vai conseguir se comunicar em inglês com a mesma clareza que você se comunica em português. E eu vou informar para você como é que você pode desenvolver essa habilidade que você já tem de falante. Você já é falante de um outro idioma, ok, sem problemas. Mas se você já tem essa habilidade, você consegue transferir essa habilidade, a gente fala transferring skills, para poder falar inglês. E você vai conseguir encarar o inglês de uma maneira totalmente diferente. Eu tenho certeza que do que a gente vai falar aqui, você nunca ouviu falar, se você não acompanha as minhas lives aqui na quinta-feira, e eu tenho certeza que nenhuma escola de inglês te ensinou sobre isso. Por quê? Porque muitas escolas, e assim, é uma crítica, mas é só para vocês perceberem o que tem por trás dessa crítica. Também estudei inglês muitos anos no Brasil, e o Brasil é um paradoxo, né? Porque é um dos países com maior número de escolas de inglês, e a nossa proficiência, o nosso resultado em termos de fluência é muito baixo. Então, tem alguma coisa errada que estava acontecendo. E eu, quando percebi isso, eu falei, não, gente, deve ter um jeito. E aí eu criei essa metodologia, né, juntando o coaching, a psicologia positiva, a hipnoterapia, juntando as metodologias tradicionais também de ensino, uma maneira mais naturalística, um approach mais naturalístico, e falando principalmente, né, da programação neurolinguística, que é como você se traduz. Então, fica aqui com a gente, vocês vão aprender bastante. E você vai descobrir qual é a melhor opção para você aprender inglês, como é que você aprende melhor, porque cada pessoa aprende de um jeito, nós somos diferentes. E aí pode falar assim, Cris, mas como é que é isso, né? Depois que eu sou adulto, que eu aprendo, a criança, quando ela é pequenininha, ela aprende, ela é uma esponja, ela vai aprendendo, tudo é novidade para ela. Só que o adulto, ele passa a ser seletivo. Então é importante você entender como é que você funciona, para entender qual é a melhor maneira de você aprender a falar inglês, tá bom? Então, essa live é para você, fica aqui com a gente que hoje tem bastante informação, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, aqui, como é que você faz para aprender inglês de uma forma natural? Gente, não é só inglês, tá? Outras línguas que você queira aprender, se você tá aí struggling, mas na loteria das línguas, o inglês ganhou, né, gente? Até porque é uma das línguas mais fáceis de se aprender. Muita gente pode contra-argumentar e falar, será, Cris? Para mim, o inglês nunca foi fácil, né? Mas hoje, depois dessa aula, você vai ver que vai ficar fácil, tá? E existe uma forma natural, que foi como você aprendeu a sua língua materna. Então, primeiro, quando você estava lá, na barriga da tua mãe ainda, ok? Você estava lá ouvindo o teu idioma materno, o teu idioma nativo, a gente chama de mother tongue, né? E aí, o que aconteceu? Você foi lá, 9 meses, não é 9 meses não, porque o aparelho auditivo tal a gente começa a desenvolver a partir mais ou menos uns 3 meses dentro da barriga da nossa mãe. Então você fica lá 7 meses, 2 meses ali para começar a desenvolver, e aí você fica ali por 6, 7 meses ouvindo. Já é o som da sua mãe, vozes conhecidas, só que você não tem nenhuma cognição daquilo. Aí, bebê nasceu, que alegria. E aí você fala o teu idioma materno? Não. Você vai passar mais ou menos 1 ano e meio ouvindo teu pai falar com você, tua mãe falar com você, os seus cuidadores, as pessoas que estão ali com você. E aí, em algum momento, você solta a primeira palavra. Não foi cognitivo, você não pensou, você simplesmente falou. Você não fala assim, agora vou falar a minha primeira palavra, né? Você falou. Então, por isso que existe essa maneira natural, que é primeiro o listening. A gente precisa trabalhar o listening. Eu vejo muitas escolas e muitos professores, inclusive, tentando enfiar a gramática goela abaixo. Mas não adianta, gente. Começar pela gramática, você está começando pelo outro lado. Então, aqui você vai ter o listening. Depois é que você começa a falar. E aí, quando você estava lá com 2 aninhos, você falava tudo perfeito, né?
certo? Errado, gente. Porque você falava errado e a pessoa que estava ali com você, o adulto, né, a pessoa que você estava lá se espelhando, sua mãe, seu pai, estavam ali te corrigindo, te acertando, te ajudando, né, com relação à sua fala. E aí, depois você começa, você vai para a escola, aí você vai ser alfabetizado, você vai começar a aprender a falar de uma outra maneira, falar mais correto, a lembrar que tem regras, começar a perceber algumas coisas. Aí você vai ler, vai aprender entonação, e aqui você começa a desenvolver essa habilidade de criação. Então você começa a criar os seus próprios textos e aí você vai escrever. Então esses são os 4 pilares do idioma, né, de qualquer idioma, mas primeiro é o listening, depois o speaking, depois o reading e depois o writing. Até aqui na tela não está escrito, tá, gente? Mas aqui, reading e writing vem na sequência. Não dá para começar de trás para frente. E já que a gente está falando aqui dessas habilidades, que são os 4 pilares do inglês, já que a gente está falando aqui desses 4 pilares do inglês, as 4 habilidades mais importantes do inglês, já que a gente está falando delas, eu queria chamar uma atenção de vocês para vocês perceberem que, por exemplo, quem ouve bem acaba falando bem. Esses aqui a gente diz que são primos irmãos, né? Se você fala bem, é porque você ouve bem. E uma outra coisa, se você lê bem, você escreve bem. Também são primo irmãos. E aqui eles se intercalam, né? Então, se você está ouvindo, não necessariamente você vai ler bem, tá? E não necessariamente também a fala e a escrita, tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla. Se você quer falar bem, você tem que saber ouvir. Ouvir o quê? Pronúncia, prestar atenção no como a pessoa está falando, então ouvir a cadência das palavras, como é que elas se juntam, perceber interjeições. O que é interjeição? Por exemplo, em português, eu falo assim, se eu bater meu dedo e machuquei, eu falo ai, ok? Em inglês, a gente fala uma outra coisa, mas fio, eu não consigo nem falar esse fio, porque para mim é tão esquisito, né? Mas eu vejo aqui as pessoas, fio, bati, né? E aí você fala assim, caramba, né? Tão diferente. Mas realmente é diferente e a gente começa a prestar atenção através do quê? Do listening. E tem certas coisas que você vai perceber ao longo do aprendizado que você não sabe explicar por que está certo, mas você sabe que não soa bem, que parece que tem alguma coisa estranha quando alguém está falando, ou quando você mesmo usa aquele tipo de construção gramatical, daí aí você fala assim, opa, não soa bem. It doesn't sound right. There's something wrong. Why? Because you were listening well. Porque você estava ouvindo bem, tá? Então, esse é o primeiro passo. Segundo, falar, que é onde você vai dar o teu input criativo. Para você falar, você precisa ter informações para trazer. Então, você vai usar tudo aquilo que você ouviu, esponjinha, né? Ouviu as pessoas falando. E aí, com o teu input criativo, você vai colocar isso como a criação. É o que você cria, a sua fala. Aí você vai ler é passivo também. Então, ouvir é passivo, ok? Ler é passivo. Falar é ativo. Então, você vai ler, que é passivo, você está lá, você não precisa fazer nada. Você abre, entanto que você saiba ler, você já consegue ler o texto. E aí, o que acontece? Vai chegar um momento que você vai conseguir escrever, que também exige a sua criatividade, exige o teu input criativo, ok? Então, esses são os 4 pilares básicos para você falar inglês. Ah, Cris, mas isso aí eu já sabia, né? Só que é nessa ordem, tá, gente? Não adianta ficar misturando. Claro, como adultos, a gente pode intercalar um pouquinho essa ordem, mas se você ficar só prestando atenção na gramática, aqui, leitura, estudando, escrevendo ali, você tá aqui, ó. Você esqueceu de fazer isso aqui. Por isso que a maioria das pessoas acaba escrevendo bem, lendo bem, mas não consegue falar. E às vezes não consegue ouvir, não consegue entender o que uma pessoa nativa ou de um outro idioma está falando, né? Um outro idioma, assim, uma pessoa que não é nativa do inglês. Então, eu vou dar o exemplo. Essa semana estava atendendo uma cliente, ela falou assim, olha, Cris, eu tenho um colega de trabalho, ele é da Índia e ele fala um inglês com um sotaque muito difícil. Eu não consigo entender o sotaque dele. Falei, ok, isso acontece mesmo. Por quê? Porque você está acostumado com outro sotaque. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai treinar esse sotaque para você entender quando eles dão certas entonações. E tudo bem, gente, sotaque, que é accent, todo mundo tem. Eu não é porque eu estou aqui há muitos anos que eu falo inglês sem sotaque. Eu tenho meu sotaque. E isso me faz única, me faz eu. Ok? Então, por isso que quando eu falo assim, não tente falar como um nativo, eu acho isso até preconceituoso, tá? Hoje, num clima de diversidade, inclusão que a gente tem, eu acho isso até preconceituoso. Então, eu falo assim, não, você não precisa falar como um nativo, fale como uma pessoa, uma brasileira que fala inglês muito bem, obrigada.
ok? Então é isso que eu convido vocês, né, para prestarem atenção, e a gente vai agora para o próximo pilar do teu inglês. Bom, então vamos lá. Uma outra coisa que precisa acontecer, um próximo pilar importante, perder o medo. Perder o medo de falar inglês. Por que esse medo chega, né, gente? A pessoa trava, ela fica ali gaguejando. O que acontece? Você já perdeu o medo na hora de falar inglês? Se você já perdeu o medo, tá ótimo. Mas se você não, se toda vez que você vai falar inglês te dá aquele vou ter que falar inglês. Tem uma cliente minha, ela falou assim, Cris, fui chamada para uma vaga maravilhosa, mas ainda não me sinto confortável de falar inglês. Vou declinar. Eu falei, que declinar nada, você vai conseguir, vai dar certo, né? Por quê? Porque esse medo, ele é irreal, gente. Ah, Cris, para mim é muito real. Cris, o que você está falando? Para mim é muito real. Ok, então vou explicar o que acontece quando a gente está com medo, tá? Quando a gente está com medo, é uma coisa natural do ser humano sentir medo. Só que o medo, ele vem para a gente por uma conta de preservação de espécie. Então, todas as vezes que eu sinto medo, normalmente alguma coisa está atentando à minha vida, ok? Então, eu posso sentir esse medo. Então, tem alguma coisa ali que eu acho que está atentando à minha vida. Claro que lá nos primórdios, né, quando a gente ainda tinha que caçar para comer, esse tipo de coisa, eu não podia ficar esperando muito tempo uma coisa acontecer ou ver se aquilo realmente ia ser real, para eu fugir, para eu correr, né? Porque senão eu acabaria não estando aqui para contar a história, né? Então, o que acontece? A gente acaba transferindo esse medo para certas coisas que viram irreais, a gente alucina. O que é isso? Quando a gente alucina, a gente acha que a outra pessoa está nos julgando, a gente acha que a outra pessoa não vai entender, a gente acha que não vai conseguir se comunicar, a gente tem medo de parecer ridículo, ok? E o que isso tem a ver, Cris, com a preservação da espécie? Porque tem a ver com eu me sentir seguro num lugar, tem a ver com eu me sentir uma pessoa que as outras pessoas vão dar ouvidos, né? Então, isso tudo está ligado a um processo muito mais profundo, ok? De falar um outro idioma. Porque nós, como seres humanos, é a coisa que nos diferencia dos animais, gente. It's what makes us different from animals, ok? Our ability to speak. Então, por que eu tô com medo de falar? O que de pior pode acontecer se eu falar errado? Né? Então, a gente precisa entender o nosso medo. Qual que é o medo? É de ser julgado? É de parecer ridículo? É de não conseguir se expressar? É que a pessoa não te entenda? É que você vá viajar e passe uma situação muito difícil e que você não consiga atravessar esse trauma? O que está acontecendo? Você já teve algum trauma com relação ao inglês? Já teve alguma situação que você tentou falar e foi ridicularizado? Né? Então, isso é importante a gente perceber. Eu trabalhei uma época com uma médica, e uma médica muito top na área dela. Ela era uma das sumidades aí no Brasil, né? Ou para quem está no Brasil, né? E ela, muito nova, ela teve uma oportunidade de fazer uma palestra, foi na Alemanha, inclusive, ela iria falar inglês, e quando ela estava indo para dar a palestra, ela pegou o trem errado, ela pegou indo para outra direção. E por causa do inglês, segundo o que ela disse, né, por conta do meu inglês não ser tão bom, eu peguei para a direção contrária. E naquela época ainda não tinha tanto celular, não tinha nada dessas coisas, era pager ainda, e eles passaram uma mensagem para ela, tipo, cadê você? Where are you? E ela falou assim, olha, eu estou numa estação chamada tal. Eu falei assim, não, você está indo para o outro lado. E aí ela acabou atrasando, enfim, ela chegou, conseguiu ainda dar palestra, mas aí ela estava tão travada, já ela estava tão nervosa e tão insegura com o inglês dela, que ela falou que foi um desastre. E aquilo acompanhou ela a vida inteira. Então, em 20 anos, ela sempre recebendo oportunidades e situações, e ela falava, não, eu não falo inglês, I do not speak English, ou English is not my cup of tea, I can't, ok? Então, ela limitou a carreira dela por conta disso. Fizemos 2 trabalhos de hipnose e ela destravou. Olha que interessante, né? Já estava tudo lá dentro, mas ela entendeu esse medo, ela entendeu esse trauma que a gente descobriu, né, que estava lá, e a gente foi lá entender o que tinha acontecido. Então, funciona, tá, gente? Resolve. E ela queria ser perfeita também, muito metódica, ela queria falar perfeito, porque ela já tinha uma habilidade muito alta na área da medicina e ela não se sentia, ela não queria passar por uma situação, o medo de passar por uma situação onde ela não estava no domínio, né? Onde ela estaria ali sendo julgada. E aí eu falei, bom,
vamos tentar trabalhar com essa coisa de perfeição. Isso acontece com muita gente. This happens with a lot of people. A lot of people, they try to speak perfectly before they can speak. And let's go back to when you were a kid. Então, vamos voltar. Muita gente quer falar perfeito antes de falar. E volta lá quando você era pequeno. Você não falou perfeito antes de falar, você falou e aí você aperfeiçoou, tá bom? Então, aí vem a próxima etapa, que é cometer erros. Precisa cometer erros, você vai errar. Gente, eu errei, ainda erro até hoje. Às vezes eu vou falar, não estava prestando atenção. Falo, nossa, nem lembrei. Errei, tudo bem. Don't worry, don't dwell with your mistakes. Não fica, sabe, lutando com os seus erros. Vai, só vai. Ok? Continua. Foi um erro que todo mundo riu. Ok, ri junto. Foi um erro que eu me senti ridículo. Ok, it happens. Ok? Be proud. Né? Fez besteira? Ok, be proud. Errei, tá bom, na próxima não erro mais. Aprendi. Eu acho melhor falar aprendizado do que erro. Ok? Ninguém vai sair sabendo, né? Você não nasceu sabendo o seu idioma materno, ok? Então, cometa erros. Be curious. Ask questions. Né? Seja curioso, faça perguntas. Como é que você vai aprender se você não pergunta? Tenho medo de fazer pergunta. Oh my gosh, ok. Faça perguntas, as perguntas mais malucas possíveis, pode fazer. Fique curioso. Nossa, por que será que eles falam assim e não falam assado? Como é que será que seria falar isso aqui, que eu falo em português tão fácil, e falar isso aqui? É jokes. Jokes, cuidado com jokes, gente. Jokes, assim, brincadeiras, essas coisas, né? Às vezes a gente vai tentar falar e não dá certo, porque a gente vai tentar traduzir um joke e dá errado, né? Eu já comentei aqui de um cliente que ele foi falar que essa não é minha praia, e tem uma pronúncia aí da praia que pode parecer uma outra coisa, um palavrão, e aí ele falou isso no meio de uma reunião com mulheres, as mulheres se sentiram muito desconfortáveis com o que ele falou, mas ele não entendeu o que ele estava falando. Por falar essa palavra desconfortável, gente, hoje aconteceu uma coisa interessante. Fui passear hoje com a Pietra, minha filha, linda, maravilhosa, se estiver assistindo a mama, hello. E aí ela falou assim, mãe, a gente estava comprando roupa, né, e tal, e ela falou, mãe, essa roupa me faz sentir muito inconfortável. Eu falei, Pepe, esqueceu o português, né, é desconfortável no português. Ela falou, because in English it is uncomfortable. Yeah. Então, como é que de uma língua para outra, como é que muda? O que muda exatamente? Eu fiquei curioso para saber como é que eu vou falar. E se eu tiver que fazer uma apresentação em inglês, como é que eu faço? Às vezes vem cliente para mim e fala assim, Cris, eu preciso passar por uma entrevista em inglês. E aí eu vou falar isso, vou falar aquilo. Eu falo, não, você não vai falar nada, fala. Fala como se você estivesse lá. Né? Make believe, act as if. Né? Faça como se você estivesse falando. Aí a pessoa, ok. E aí a gente consegue ir acertando. O que é isso? Ir lapidando, aparando as arestas. Por isso que, seja curioso, faça perguntas. Hoje a gente vai entender também um pouquinho como é que a gente faz para fazer perguntas em inglês, né? Então, parar de ficar, I'm sorry, I didn't get it, né? I'm sorry, can you repeat, please? I'm sorry, can you repeat, please? Saber fazer perguntas. Como é que eu pergunto? Gente, para coach, sou coach, né? E aí, o coaching é a arte de fazer perguntas, de fazer questionamentos. Então, como é que a gente está utilizando isso? Essa habilidade que a gente tem, essa curiosidade que a gente tinha lá quando era criança, e aí, de repente, isso aí desapareceu? Está em você. It is still in you. And we can, of course, just open a new window for you, ok? We can do it. Pode, dá para destravar, ok? It's just a key that we have to turn. É uma chave, né? Que essa chave, ela já existe dentro da gente, é só virar, ok? There we go. Be prepared for unpredictable conversations. Então, esteja preparado para conversas imprevisíveis, né? E para conversas previsíveis também. Aqui eu coloquei previsíveis, mas o que são conversas imprevisíveis? Você vai perguntar, vai estar curioso, e as previsíveis, aquela que você já sabe que você vai falar aquilo. Cris, mas o que são as conversas previsíveis mesmo? Peraí. Vai para uma entrevista, o que eles vão perguntar? Vão perguntar de você. Né? Você está em férias, vai estar com a família, o que você fala de cada membro da sua família? How do you express yourself? What are the things that you like? What are the things that you dislike? What are the things that make you feel happy? We normally talk about those things, ok? What makes you you? O que faz de você ser você? Então, é importante a gente perceber essas conversas previsíveis. Eu tenho um jargão no meu trabalho. Um físico nuclear, ele tem um outro tipo de jargão no trabalho dele. Uma pessoa que é advogado tem um outro tipo de jargão.
tem um outro tipo de pauta, um outro tipo de conversa. Essas conversas são as conversas previsíveis que você tem. E essas aí, você precisa saber falar. Quais os verbos que você usa? What are your chosen verbs? Os verbos que você usa de repetição. O que você fala o tempo todo que você nem percebe, os adjetivos que você usa? Como é que seria se fosse isso em inglês? So be prepared. E a coisa mais importante que eu falo é curtir esse processo do aprendizado. Não ter esse medo, porque o medo te trava e fica aquela coisa... Ai, credo, não gosto de aprender, porque me sinto desconfortável. Gente, eu tinha isso com a matemática. Matemática era tão esquisita para mim, que falava assim, 2 e 2, Cris, ai, não sei, é matemática. Cris, mas 2 e 2? Oh, you know? Então, curte o processo, relaxa. Quando eu passei a relaxar com relação à matemática, sem brincadeira, teve uma prova de estatística da faculdade que eu tirei 9. Falei, 9? Uau! What happened? Comecei a curtir o processo, a entender como é que eu aprendia. Eu tinha que fazer um processo um pouco mais longo para entender, mas eu consegui entender. Então, a partir do momento que eu conseguia me perceber e saber como é que eu aprendia melhor, eu comecei a melhorar na matemática. Ok? So, be prepared. Enjoy the process. Enjoy the learning. A criança, ela ama aprender. E por que a gente esqueceu disso? Ok? Bom, vamos lá para a próxima etapa de como é que você faz para melhorar o teu inglês. Esse aqui é o perder o medo. Perder o medo, precisa perder o medo. Nada vai acontecer com você se você errar. Pode ter certeza. Ah, Cris, a mulher lá não perdeu a palestra. Ok, perdeu um avião. Mas não está aí no sentido de preservar a tua espécie, né? Você não vai morrer por causa disso, entendeu? Ok? Unless if you're going to work with something like in emergency services. Então, eu também trabalho com enfermeiras, às vezes treinando essas enfermeiras a falar inglês e falar, olha, o teu jargão você tem que aprender, porque isso pode arriscar uma vida, pode, né, trazer risco para uma vida. Então, isso aqui você tem que aprender, você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento para poder exercer essa profissão aqui no Reino Unido, né? Of course. Que aí você precisa conhecer algumas coisas, aí você vai estudar, você vai fazer um curso lá na tua área, ok? You're gonna study in your area, alright? So, let's go. Um assunto que eu amo aqui, que é a tríade da fluência. O que é a tríade da fluência, Cris? É o caminho, é o shortcut para você chegar no inglês que você precisa. É o shortcut, é o caminho, é o path para você chegar no inglês que você precisa. E o que isso significa para o brasileiro? Primeira coisa, the first thing that you have to pay attention to, context. What is the context? What is the word being used? Então, qual que é o contexto? Onde que a palavra está sendo usada? Né? Você como adulto, que você já não é mais uma página em branco. Eu entro num contexto de aeroporto, o que eles vão falar no aeroporto? Eu vou entrar numa reunião para discutir budget. O que eles vão falar nessa reunião para discutir budget? De budget, de orçamento. Quais são as palavras que acompanham o orçamento? Entra com essa mentalidade. Existem técnicas para você desenvolver essa habilidade cada vez mais. E é engraçado que, conforme você vai trabalhando essas técnicas, tanto na hipnose quanto na programação neurolinguística, você entra numa reunião, parece que você tem uma bola de cristal, sabe? Ó, deixei a minha aqui, mas você tem uma bola de cristal, já sabe do que a pessoa vai falar, porque você está alinhado com o contexto. You are aligned with the context. A palavra, o que é saber uma palavra, gente? A palavra não vem isolada, as palavras vêm juntas, palavras expressam ideias. Que ideia que eu estou expressando quando eu uso uma palavra? Percebe a palavra, sente a palavra. Ai, Cris, senti a palavra. Nossa, coisa doida, né? Parece meio maluco. Sim, as palavras nos traduzem, gente. Então, como é que eu uso as palavras nos contextos? Como as pessoas usam palavras nos contextos? Que palavras que combinam com que outras palavras que vão me ajudar a destravar o meu inglês? Ok? Very important. Concentrate on keywords. Próximo tópico, concentrar nas palavras-chave. Eu deixei esse livrinho aqui para mostrar para vocês, gente, ó. 6.000 palavras mais comuns em inglês. Esse livro aqui, gente, eu não sei se dá para vocês enxergarem. Ele foi impresso, acho que não sei se dá. Conseguem ver aí? 1911. Nossa, Cris, 1911, o que você está fazendo com esse livro tão antigo na sua mesa? Aqui tem 6.000 palavras. Só para vocês entenderem, uma pessoa ela é considerada fluente se ela conseguir combinações entre essas 6.000 palavras, ela já é totalmente fluente. Então, uma pessoa que tem 5.000 palavras no vocabulário, ela já é considerada fluente.
What is that, Cris? Então, assim, imagina que o dicionário de Oxford, antes dele deixar de ser impresso, ele já tinha mais de 20 volumes. Cada 20 volumes lá, cada volume com 700 páginas, um monte de vocábulo ali. Dá para saber tudo sobre tudo? Não. E aí a gente entra em pânico, né? Porque a pessoa fala uma palavra que eu não sei. Pergunta, fica curioso, né? Mas e daí que você não sabe uma palavra? Concentra nas que você sabe. Imagina se você tiver 6.000 palavras, quais as combinações que você consegue fazer? Se você prestar atenção nas palavras que você repete o tempo todo, que palavras são essas? Como é que você vai usar o inglês para se traduzir ou qualquer outro idioma? And then, this is the Pareto Law as well, é conhecido como a lei de Pareto, né? 80% dos nossos resultados vêm de 20% daquilo que a gente faz. E aí eu posso dizer categoricamente, gente, 80% do inglês vem de 20%, 6.000 palavras. Por que você tem esse livro, Cris? Hoje a gente faz tudo online, né? Mas é uma época que as pessoas precisavam estudar idiomas, elas estudavam vocabulário. E daquele vocabulário, o que mais que eu sei? Que palavras que acompanham aquela palavra? Como é que eu combino as palavras para me fazer entendida dentro de um contexto? E aí tem uma vantagem que o brasileiro tem, gente, que eu falo que isso aqui é uma coisa que, se a gente se agarrar nisso, além de contexto, além de concentrar nas palavras que mais são usadas, 40% do inglês vem do latim. Você já sabe 40% do inglês sem fazer nada. You know English without doing anything. Não precisa fazer nada. Se você abrir um livro e ver palavras, você vai entender o que eu estou falando. Pega um texto em inglês. Se esse texto não tiver um plain English, que a gente fala, né? Aquele inglês, mas sem muitas expressões, sem muita gíria, sem muito jargão, você vai entender. Que inglês que é esse, principalmente inglês técnico? Então, se você vai ler um texto técnico, você vai entender, porque 40% do inglês vem do latim. E aí, vamos entender, né? Esse 40% do inglês que vem do latim, olha que coisa maluca. Antigamente, e aqui até hoje nas escolas, as crianças aprendem latim. Por que elas aprendem latim, Cris? Why do they learn Latin? Porque o latim é o inglês acadêmico. É aquele inglês da casta chique, né? Que eram os romanos lá que vinham para cá. Aqui tinham os plebeus, os ingleses. E aí vieram os romanos, a High Society, né? O clero veio para cá. E aí quem falava latim era chique bem. E a gente é chique bem, o nosso inglês já é sofisticado. Concentra também nessas palavras. Essa combinação, this combination, esse triângulo, tríade da fluência. O teu vocabulário de repetição, as palavras que mais se repetem dentro de qualquer contexto em inglês, 40% que vem do latim. Gente, você fala inglês, não tem jeito. Com essa metodologia que eu trabalho, você vai falar inglês. Não tem como não falar inglês. There is no way for you not to speak English. Ok? Let's go for the next one. Morfologia. Falei lá, né? Como é que você consegue desenvolver o teu vocabulário? Falamos de vocabulário, quais as palavras mais importantes? E aí tem um segredo para o brasileiro, já que 40% do inglês vem do latim. O brasileiro, morfologia é como é que as palavras se formam e se transformam. E aí, dentro dessa metodologia aqui, da morfologia, é o estudo da forma das palavras, eu vou começar a perceber muitas palavras que elas são muito parecidas, elas são cognatas entre o inglês e o português, e aí elas vão seguir alguns padrões. Olha os padrões aí. A gente tendo lá, 300 verbos, se esses verbos se transformam em mais, sei lá, se cada verbo se transformar em mais 3 palavras, por exemplo, act, action, actress. Um exemplo, ok? Um exemplo simples aqui para você. Você já, em vez de 300 palavras, você já vai ter 1.500. Percebe? É uma coisa tão maluca isso daqui, que consegue acrescentar mais de 5.000 palavras ao seu vocabulário. Assim, ó. Imediatamente. Você não precisa fazer nada. Nothing. Olha aqui, deixei exemplos para vocês. Accelerate, acceleration. Adopt, adoption. Aqui nessa parte, eu falo que embromation funciona, né? Tem muito cliente que fala assim para mim, ai, Cris, isso aí é embromation? Eu falo, ó, o embromation, a gente fala muito mal dele, mas ele funciona. Por que o embromation funciona, gente? Porque essa terminação do xion, ou xion, ela é muito comum. Ela a gente fala de prefixos e sufixos, né? Aqui é um sufixo que vem depois da palavra de altíssima produtividade. Muitas palavras são formadas com xion.
Mais de 5.000 palavras. Cris, eu tenho 6.000 palavras, eu falo inglês bem? Sim. Imagina você acrescentar sem fazer nada 5.000 palavras ao seu vocabulário. É muito rápido o processo, gente. It's fast, it works. Então, o embromation funciona. E pela lógica da língua, mesmo que aquela palavra não exista, a pessoa vai entender. Como hoje, por exemplo, que a Pietra falou para mim, mamãe, eu estou me sentindo muito inconfortável. Eu sou brasileira, mesmo que eu não entendesse o que ela estava, né, e que eu achasse bonitinho, até que eu até achei, né, que ela errou, mesmo que ela tenha errado, eu entendi o que ela quis dizer. Porque desconfortável e inconfortável não é muito diferente. Ah, Cris, mas eu não quero falar errado. Tá, mas antes de falar certo, você vai ter que passar por isso. Então, quando você aprende que o embromation funciona, você começa a perceber outros padrões também. Aqui deixei algumas palavras, né? Accelerate, acceleration, adopt, adoption, act, action, attract, attraction, connect, connection, contribute, contribution. E dessas palavras, o que eu tenho que aprender das cognatas, desses sufixos que eu acrescento? Eu preciso saber a pronúncia para ter o inglês claro, para ter o inglês limpo, que as pessoas vão conseguir me entender. Ah, mas Cris, todo mundo tem sotaque? Tem. Então você pode dar uma quebradinha no seu sotaque para conseguir fazer com que você tenha mais entendimento. E além do embromation, a gente tem outras terminações que quando a gente compara com o português, por exemplo, o it, ele é o equivalente ao dade, ok? Connectivity, for example, conectividade, ok? Estou pegando aqui o connection ainda, né? Ó, connect, connection, connectivity, ok? Connector, ok? Que é o agente da ação, connector, ok? Olha que interessante. Olha o ER aí, o ER é o agente da ação, é a pessoa que faz a ação. Então, teach é o verbo. Teacher, teaching, thought, passado do verbo, thought, ok? Ah, mas Cris, teach thought. Thought, pensamento também, né? Pensar, think, thought. Ah, mas confundi, sei a pronúncia. Então, essas coisas todas eu trago nas aulas para que você preste atenção, para que fique aonde? No teu radar. E quando isso aparecer, você já viu, e de alguma maneira o seu cérebro, ele capta, que nem quando você era pequeno, ele vira uma esponjinha e vai aprendendo o teu inglês de uma maneira natural. E o able, desculpa, é o evil em português, né? E aí, por exemplo, incredible, able, incrível em português, inimaginável, inimaginable em inglês. Então você consegue acrescentar muitas palavras ao vocabulário. Eu diria aqui que você consegue acrescentar mais ou menos umas 10 a 15 mil palavras no seu vocabulário só de saber morfologia. Parece uma palavra longa, né? Ah, essa daí é gramática pura, é sim, mas isso aqui é uma chave para virar o teu inglês. Uma delas. Estou dando várias aqui nessa live hoje. Essa live tem o poder de destravar o teu inglês. Ok? Algum comentário até agora, gente? Antes de eu ir para o próximo slide? Deixa eu ver aqui. Ó, quanta gente que está aí. Franciele, Dona Clô, sempre por aqui. Muito obrigada por estar aqui. Tem gente aqui no Insta também. Férias no Brasil, né, gente? Aqui também já estamos de férias, né? Ó, Sebastiana, Leon, Marcelo. Toshio tá por aí. Ah, hello, dear. Nice to see you. Leon tá aí. Welcome, welcome. A Ti também tá aqui. Yes, my dear. Olha, você vê como é uma coisa simples aprender inglês? Então, se você não destravou em teu inglês ainda, essa live é para você. Chama o pessoal que você conhece também para destravar o inglês, gente. O inglês pode abrir tantas portas. Não sou eu que estou falando, não, gente. Hoje essa semana teve uma cliente que me entrou em contato comigo e ela falou assim, Cris, meu salário hoje são 3.000 e tantos reais. Mas só de eu falar inglês, o meu salário já sobe para 5.500, uma coisa assim. Falei, uau! Né? Só de falar inglês. Falei, então, investe no teu inglês. Ah, Cris, mas eu vou investir o quê? Eu não tenho dinheiro. Investe tempo. Investe tempo. Tempo é dinheiro, gente. Aqui, tempo é dinheiro. A gente trabalha por hora aqui, só vocês terem uma ideia. Então, tempo é dinheiro. Então, investe seu tempo. Vai estudar. Vai melhorar. O inglês destrava, ele abre portas. Você destravou o teu inglês, você vai abrir várias portas no seu caminho. Ok? Let's carry on. E não sou eu que estou falando, não, gente, é uma estatística. Brasileiro que fala inglês, não só brasileiro, né? Mas pessoas que falam inglês, mas no Brasil ainda hoje, porque muito pouca, uma parte muito mínima da população consegue falar inglês com fluência. Hoje, um brasileiro que fala inglês chega a ganhar até 65% mais do que quem não fala inglês. Quanto que isso significa para você?
How could this help you? Ok? Então vamos lá, próximo slide. Perguntar para entender. Cris, o que é isso? Perguntar para entender. A gente se comunica, e como a gente se comunica, a gente, através das perguntas, a gente pode diminuir os ruídos da comunicação. Sabe o que eu falei ali no começo da live? Ah, Cris, eu estou acostumada a falar, sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Aí a pessoa vai lá e repete do mesmo jeito, blá, blá. Ela falou, blá, você não entendeu nada, ela vai falar, blá, e você vai continuar sem entender. E aí você vai perguntar mais uma vez, blá. Ah, can you repeat again? Blá. Aí depois da segunda vez já começa a ficar meio sem graça, a pessoa também já começa a ficar irritada, né? E aí você fala, não aprendo inglês mesmo. Inglês não é para mim. Inglês não é para mim. Gente, nunca perdi um aluno, porque quando a pessoa aprende isso, ela percebe que inglês é para ela sim, inglês é para qualquer pessoa. Mas você precisa saber perguntar. Como coach, fui me especializar na arte de fazer perguntas. Como é que você entende o que a pessoa está falando? Se você não entendeu, pergunta. Então, por exemplo, se você vai diminuir o ruído da comunicação, quando você não entende uma palavra específica, como é que você pergunta? What do you mean by? E coloca a palavra. Então, vamos supor aqui, sei lá, deixa eu pegar uma palavra aqui. Appear. Vai, tô pegando aqui appear. Appear é aparecer, até parece com o português, né? Mas vamos supor que eu não conhecesse essa palavra. I didn't get you. What do you mean by appear? Appear is something that comes up, that, you know, it was not there and then it appears. Ok? A pessoa vai te explicar de um outro jeito. Dá para ela traduzir? Não. Um erro das escolas, gente, é ensinar através de tradução. Não que eu não goste da tradução, mas ela vira uma muleta. Ela vira um stick, né? Como a gente fala, uma cane. Então tem que saber perguntar. E a gente ensina na Alcodos Academy, tem várias aulas, gente, sobre isso. Como é que faz, né, para perguntar quando você não entende. Quando você não entende uma palavra específica, what do you mean by? What is the concept behind? Qual o conceito por trás disso? Ok? Um outro, quando você precisa entender, você está entendendo, né? Entende o que dizer quando você não entende o que a pessoa está falando muito rápido. Então, se a pessoa está falando muito rápido, Cris, eu não estou entendendo. A pessoa está falando rápido. Às vezes a pessoa nem percebeu que está falando rápido. Aqui com as crianças e no trabalho, gente, quantas vezes a pessoa vai falar rápido e eu, opa, a pessoa nem percebeu que inglês não é minha primeira língua, né? E vai lá, engata uma quinta e ou fala com gíria, fala de um jeito que a gente chama de cockney, né? Que é aquele inglês mais rápido, mais é um inglês mais de gueto, assim, vamos dizer, né? Então, eu vou dar um exemplo. Há uns dias atrás, o meu filho, ele falou assim, I don't feel like doing it. Eu falei, oi? I don't feel like doing it. Que eu chamei ele para passear, I don't feel like doing it. Eu falei, sorry, I didn't get you. Can you slow down, please? Mommy, I don't feel like doing it. Ah, tá. Ó a diferença. I don't feel like doing it. Good English. I feel like doing it. Só a molecada dele, né? Os amigos que entendem. Claro que eu não entender, né? Mas eu tô falando isso porque no trabalho, aqui, quando eu trabalho muito com pessoas que estão aqui, precisam falar inglês, e às vezes acha que o problema é com você. Né? Meus clientes acham, não, o problema é comigo, Cris, porque eu não entendo o que aquela pessoa fala se a pessoa falou desse jeito. Então aí você vai dizer, can you slow down, please? English is not my first language, so would you mind? Que aí a pessoa vai ficar aware, ela vai perceber que ela precisa ser mais eloquente também. Não é você que não está entendendo, é que a pessoa não é eloquente. Porque se eu falar assim, I don't feel like that. I don't feel like that. Oi? I don't feel like doing that. Ok. Much better, much easier. Ok? E você pode pontuar. Vamos lá. Como é que a gente faz para saber se expressar quando a gente não estiver acompanhando a linha de raciocínio? A pessoa está com uma ideia. E peraí, eu achei que você estava falando uma coisa e está falando de outra. No português a gente faz isso o tempo todo. Por que no inglês a gente tem medo de fazer isso? Sorry, I'm not following. Desculpa, não estou te acompanhando. What is behind this word? What is behind this idea? O que está por trás dessa ideia? E aí, parar de dizer, can you repeat, please? Por que parar de dizer isso? Porque isso a pessoa vai só repetir do jeito que ela já falou uma vez. E se você não entendeu a primeira vez, provavelmente você não vai entender de novo. Ah, não, sei que era porque tinha um barulho. Ok? There was a noise or something like that. E aí teve um barulho, a pessoa nem tá falando alto, ela fala para dentro, né? Muffled, vamos dizer. Aí você fala assim, sorry, I'm not following you. Ok? Can you speak a bit louder, please? Because there is noise.
né? E pode ser que tenha barulho, não estou ouvindo que tem barulho. Não porque eu não entendi. Agora, se eu falo, can you repeat, please? A pessoa vai repetir do mesmo jeito. E eu vou continuar sem entender. E depois de 2 vezes que eu perguntei dessa maneira, can you repeat, please? Eu vou ficar sem graça e vou achar que o problema está comigo. Ok? Então, claro que lá na Óculos Academy, a sua academia de inglês corporativo, a nossa academia de inglês corporativo, você vai aprender várias maneiras, mas aqui eu estou dando uma pincelada para você entender, né, como é que você pode virar o teu jogo com relação ao inglês. Não é bicho de 7 cabeças, gente. Hoje, estatística mundial, ok? Dos 8 e tantos bilhões de pessoas que a gente tem no mundo, pelo menos 2,5 bilhões de pessoas no mundo falam inglês em algum nível. Se você vai se comunicar, você vai se comunicar com o chinês, você vai se comunicar com o alemão, você vai se comunicar com o indiano, usando o inglês. Então, não dá para ficar mais sem inglês num mundo globalizado, ok? Então, bora lá, bora investir tempo para aprender teu inglês, ok? Vamos lá, então. Próximo. Deixa eu ver quem está aqui antes de eu mudar de slide. Deixa eu ver se mais alguém entrou. Não tem perguntas, tá tudo certo. Hoje eu tô falando mais português, gente, porque essa é a base do conhecimento. É a base para você destravar. Sem isso aqui, você não vai, tá bom? Sem isso aqui é muito difícil você conseguir falar aquele inglês bonito, limpo, fluido, ok? Não tô falando inglês como nativo, tá, gente? Eu sou totalmente contra essa ideia. Tem que falar inglês como nativo. Vai um estrangeiro aí pro Brasil, a gente exige que eles falem que nem nativo? Não, vão falar com errar de português e está tudo bem. Você vai entender e não tem problema. Ok? Então não tem problema isso. E se alguém vier com viés, né? Esse viés preconceituoso, já dá uma. Fala assim, olha, preconceito, né? Eu tenho accent, eu tenho meu sotaque. Porque sim, sou brasileira. Porque sim, sou alemão e falo inglês muito bem. Porque sim, sou espanhol e falo inglês muito bem. Ok? No meu caso aqui, brasileira. Sou brasileira, falo inglês muito bem, você consegue me entender. Uma outra palavra que eu não entendo também nunca fez muita diferença para minha vida, porque eu não sou um dicionário ambulante. I'm not a walking dictionary. I don't need to be. Quando você falava lá, já era fluente em português com 5 anos de idade, você não sabia todas as palavras e não sabe até hoje. So don't worry. Relax. Ok? Então vamos lá. Próximo slide. Entender como é que você aprende. Tá lá na Óculos Academy, o perfil comportamental, descobrir como é que funciona, como é que você funciona na hora de estudar, os seus processos para aprendizado, processos de aprendizagem. Quais são os seus? Eu sei os meus, gente. Eu sei como é que eu aprendo mais fácil. Tem coisa que não adianta, não é daquele jeito que eu aprendo. Existem várias maneiras de aprender. Quando eu faço um trabalho com a pessoa, eu mostro para ela como é que ela vai aprender mais rápido. E lá na Óculos Academy você também consegue fazer, porque isso está disponível para você. Cris, mas eu não sei lá do meu DISC, eu sou dominante, eu sou influente, eu sou steady, eu sou conforme. Tem um teste lá que você pode fazer. Entre em contato com a gente. Cris, não achei o DISC. Ok, entre em contato. É uma ferramenta que é paga, né? Mas essa ferramenta ela é importante, você vai descobrir como é que você aprende. What makes sense to you? O que faz sentido para você? Gente, não adianta vir com tabelinha, não vou aprender com tabelinha, eu aprendo na prática. Eu sou de ação. Eu tô um pouco do Shark ali, tenho muito da águia. Ser criativa, tem que trazer coisas criativas, eu vou aprender com criatividade. Não adianta me trazer um negócio monótono, aquela aula que o professor tá lá. Não adianta, não vou aprender assim. Okay, I'm not gonna learn like that. Are you a wolf? Maybe you're gonna learn like that. Quando eu descobri isso aqui, descobri que eu não tinha muito wolf, ó, tenho isso aqui até hoje, para me lembrar de nunca esquecer que tem uma metodologia e que eu posso acompanhar também uma metodologia só para dar uma base para mim. Mas eu não preciso só dessa base, eu junto tudo, ok? Como é que você aprende? Então vamos pensar lá, quem é mais shark, quem é mais dominante, vai aprender com mais controle, fazendo. O Shark, o que é importante? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que saber? O Shark, você fala, essa aula pro Shark, ele fala assim, pô, é isso, Cris? Daqui. Vamos lá. Vamos fazer. Vamos botar para rodar. Vai testar. Vai ir para o ponto direto. Straight to the point. We'll take lessons. Lessons that have some kind of competition. Aula com competição, jogos. O Shark vai aprender muito bem com isso. Gamification. O Shark não quer perder tempo com regrinha, esses dias um cliente meu, eu falei assim, isso aí é uma conjunção coordenativa adversativa. Ele, oi, Cris, credo, Shark, já deu assim, né? Falei, não precisa saber o nome,
Eu comentei ato falho, porque como professor, às vezes a gente dá umas dessa, né? Falei, mas você não precisa saber nada disso. Você precisa saber que funciona assim, o resultado é esse. Ah, tá bom, Shark, eu sei como é que ele aprende. Saiba como você aprende. Se você souber como é que você aprende, tem jeito, você vai aprender, ok? O Shark não consegue aprender com coisas repetitivas, rotinas, regras rígidas. Não vai dar. Ah, você é Cat. O Cat gosta de aprender com relacionamento, comunicação. Vai lá nos lugares que treina inglês, os meetups, né? Vai comunicar, vai falar. O Cat quer falar, dar uma aula. Fala de você, Cat. Ah, olha, isso aqui você esqueceu de você. Me fala em português que eu vou dar umas diquinhas aqui para você. O Cat aprende muito rápido, comunica também. O Shark também. O Cat precisa de comunicação, precisa estar com pessoas. Aula particular para o Cat é difícil. Gosta de aula em grupo, né? Ah, pode ter até aula particular, mas vai treinar onde? Vai treinar lá com os grupos de meetup. Precisa estar em aula, gosta de entrar em live, né? E comentar aqui. Não tem problema, o Cat, assim, ele consegue aprender online, mas em grupo. Aprender online sozinho, ai, que entediante, não gosto. Can't do it. Gosta de fazer jogo em time, sem muita competição. Eu aprendo, você aprende, vamos trocar. Agora, o que o Cat não gosta? De aprender sozinho, study alone, estudar sozinho, sentar a bunda na cadeira e ficar ali. Self-competition. O Cat, ele não compete com ele mesmo, então, eu vou aprender para falar com o outro. Não por causa de mim, por mim. O Cat não gosta de ficar falando muito de si mesmo. Então, quer perguntar pro Cat? Fala de você. Ai, não sei o que falar de mim. Fala da tua equipe. Cat brilha. Ok? Como é que cada um aprende? Conheça o teu perfil comportamental. Lá na Ocus Academy tem essa aula para você. Passo a passo. Step by step. Vamos lá, o Wolf. O Wolf é mais analítico, mais lógico, mais organizado. Precisa de tabela, precisa aprender por gramática, sistemas, fórmulas. O UFA aprende desse jeito, os engenheirinhos aí, né, da vida. Tem muito cliente engenheiro. Chega para mim, só não tem aquele jeito de falar, né, não consegue unir as palavras às vezes muito. Tá precisando mais do Cat. Fala, talvez se você conseguir sair um pouco do livro, olhar para a pessoa que você está conversando, linkar as palavras, dar entonação, sentir o inglês, assim que o UFA aprende. O UFA gosta de manual, né? Dá um manual para o UFA, vai adorar. Gosta de tabela. Agora, o que o UFO não gosta? Surpresa, muita mudança, não gosta de transgredir. Tem UFO que eu tenho que convencer a fazer hipnose. Vamos fazer que vai dar certo, você vai ver. Aí no começo, estranho. Aí passa umas 3 aulas de hipnose. Ai, Cris, nossa, meu inglês destravou um pouco, não sei o que está acontecendo. Eu sei. Ai, não. E a águia? Gosta de experimentar. A águia idealística, quer saber o porquê das coisas. Por que eu estou aprendendo isso? Eu vou usar? Será? A águia é criativa, vai juntar um monte de coisa. Como é que eu sei? Vai juntar, olha aqui, gente. Eu trago inglês para vocês com PNL, Programação Neurolinguística, com coaching, com hipnose, com psicologia positiva e outras tantas técnicas, estudos tradicionais de como é que a gente aprende. Como é que a bicha misturou tudo isso numa aula que dá certo e resolve? Porque eu sou águia. Do jeito que eu aprendo, eu ensino também. Mas aí, o que eu faço? Eu sou flexível, eu me moldo a cada cliente meu. O que é mais importante para essa pessoa? Como é que ela aprende melhor, essa aqui? E aquele ali? E no Ocus Academy? Um pouquinho para cada um, você vai perceber. Cris, mas isso aqui eu não prestei atenção. Era uma tabela lá, nem olhei. Não olhou, mas o UFO olhou, pode ter certeza. Tá lá. Ok? Então, o que a águia gosta, né? De coisas criativas, coisas diferentes. Esses dias eu dei aula para uma guinha, ela sabe com quem que eu tô falando. Trouxe o jogo da Oca para ela. Ela gosta, meio esquizotérica também, que nem eu. Vamos aprender com tarô, fazer diferente. Fazer aqui uma radiestesia, com pedras, com cristais. Ixi, adora. Vai aprender. Tá aprendendo. You know what I mean? Things different can be different. Aprender com diferentes técnicas. Essa é a águia. O que a águia não gosta? De regra, de coisa rígida, aquelas coisas... você é criativo na minha gramática. Pode ser. Cris, mas eu falo assim ou falo assado? Dos dois, dá na mesma. Dá resultado. Mas tem um jeito só de falar uma coisa? Não, você pode falar de vários outros jeitos. Ok? A águia, ela não tem muita racionalidade, assim, ela sente as palavras. Então, precisa fazer sentir quando a águia vai falar, né? Então, você percebe que se você conseguir perceber quem você é e como você aprende, fica mais fácil. E você não, assim, normalmente, você não vai ser só um. Você vai ter uma combinação.
Eu, no meu caso, por exemplo, a primeira vez que eu vi isso, eu zerei no lobo. Então, eu realmente não tinha lobo. Porque é um oposto da águia, inclusive. Minha águia é 70%. Falei, gente, tô maluca, né? Desse jeito. E aí, na minha vida inteira, né? Mas agora, como é que eu aprendo? Meus processos de aprendizado hoje estão muito mais rápidos. Não é só inglês, não. Hoje em dia eu pego um negócio... Lembro aqui, ó. Tem que ter um pouco de método. Tem que seguir um pouquinho de regra. Senão fica tudo muito solto. Ok? Vamos lá. Let's carry on. E essa parte do perfil comportamental é um trabalho do Ned Herman, ok? E hoje, Whole Brain Thinking tem muito a ver com o DISC também, tá bom? Quem aqui é de RH sabe do que eu estou falando, mas quem já tem alguma noção, né, de desenvolvimento pessoal e tal, sabe que isso aqui funciona para vários aprendizados, não só do inglês, tá? Ok? Let's carry on. Uma outra coisa que eu adoro, seus sabotadores para aprender inglês. Cris, o que isso tem a ver? Psicologia positiva. Positive psychology. Lembra que eu falei que a gente está lá com medo? Por que a gente está com medo? Porque tem lá o medo de ser julgado. Eu me julgo. Ai, me sinto ridículo falando inglês. Nossa, minha pronúncia. Eu julgo a circunstância. Ai, realmente não vou falar inglês, né? Ai, todo mundo vai pensar que eu tô falando errado. Ai, deu errado uma vez, vai dar errado sempre, né? Julgo o outro. Ai, olha o inglês do fulano. Ai, tá vendo? Ai, não quero falar assim, não. Ai, pelo amor de Deus. E aí, junto com o sabotador, que é o julgador, que é o sabotador maior que todo mundo tem, e esse é um trabalho, não é um trabalho meu, gente, esse é um trabalho de Shizar Charmin, Universidade de Stanford, que serve para várias áreas do conhecimento humano. Eu aplico para o inglês. Se você é aluno da Alcados Academy, você vai saber aplicar isso para você também. Como é que você aprende o que está pegando, o que você pode mudar, destravar, para falar inglês direito. E não é só inglês, tá, gente? Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Aprendi com o Mark Atran, da Millionaire Mind. Então, se eu faço todas as coisas do mesmo jeito, o que você está deixando de aprender? O que você está deixando na mesa? Que está julgando circunstâncias, julgando você, julgando os outros, e aí trava. Né? E aí, junto com esse sabotador, que é o julgador, vem o stickler, que é aquele que tem que estar perfeito, né? Tá se verificando aí? Enquanto eu não falar perfeito, eu não falo. Controller, né? Eu tenho que ter controle de tudo que vai ser falado, porque se uma palavra vem diferente, eu não sei lidar com isso. Hyperachiever. Não, eu tenho que ser o melhor dessa sala. Eu tenho que falar inglês melhor que todo mundo, porque eu sou o diretor do sei do que. What? Pessoa que não descansa, né? Fica lá, pega, entra em tudo quanto é live, o Restless. Entra em tudo quanto é live, que é tudo quanto é metodinho de diquinha, de bagunça. Hipervigilante, né? Ai, surgiu um jeito novo. Ai, deixa eu prestar atenção nisso, aqui também. Ai, não estudei inglês hoje, ai, tô penalizado. Ai, não, mas como é que eu vou aprender através de um filme, gente? Será que eu aprendo através de um filme? Ai, parece estranho, porque um filme eu tô me divertindo. Será que eu tô estudando inglês? O pleaser, né? Ai, tem que falar bonito. Ai, minha pronúncia tem que estar ótima. Ai, se a pessoa não entender. O avoider, né? Aquele que se enfia debaixo da mesa, fala assim, tá vindo um estrangeiro aí, vai visitar a empresa, ixi, deixa eu me esconder aqui. Até teve uma escola de inglês que fez uma propaganda com relação a isso, né? Evita o inglês a todo custo. Não, teve uma oportunidade de trabalho, uma nova oportunidade de trabalho. Ai, tá bom, mas eu não vou prestar porque, sabe, não vou aplicar porque, ai, melhor evitar, não falo inglês mesmo, né? Ai, eu não nasci, o vítima, eu não nasci para falar inglês, gente, sou muito mal. Ou então, né, eu já comentei aqui com vocês, um aluno meu que uma vez chegou e falou assim, Cris, você vai me matar, não fiz a minha lição de casa. Eu falei, eu já falo inglês. Veio querer dar uma de vítima para cima de mim. Querido, não vai colar. E aí eu faço essa challenge, eu desafio a pessoa para ela ver sob um outro prisma, porque qual a história que você está contando para você? Por que você não aprendeu inglês ainda? Você está sendo vítima? Está evitando? Está querendo agradar? O que você está fazendo? Está querendo ser perfeito? Está querendo controlar todas as variáveis de uma conversa? Sendo que conversas são pessoas e pessoas não têm controle. A gente não tem controle do que a gente vai encontrar com a outra pessoa, controle de como que uma conversa vai sair. Às vezes você entra numa reunião achando que vai dar tudo bom e dar tudo ruim. Ou às vezes você vai entrar achando que vai dar tudo ruim e dar tudo bom. O que acontece ali? Por isso que aí vem a parte, né, da programação neurolinguística que eu ensino lá no Óculos, tá nas aulas. Quem tá aqui sabe do que eu tô falando. E se você é hiperracional, né? Ai, não, tem que aprender com tabelinha, com gramática, com isso, com aquilo.
Ah, Cris, vai aprender com um tarô? Nossa, maluca. Isso aqui para um hyper rational não funciona. Ou então eu falo para hyper rational, né? Hyper rational. Ou hyper rational. Vamos fazer uma coisa diferente? Pode ser que dê resultado? Por que, gente, que eu tô falando isso? Porque você aprende, você fez um sisteminha de aprendizado. E sim, você vai aprender melhor da maneira que você se sente mais confortável. A gente fala, tem que sair da zona de conforto. Se sai muito, dá burnout, dá estresse, angústia, um pouquinho, né? Que é a própria da psicologia positiva, né? Alguma coisa que te desafie, mas não tanto para que você não tenha vontade de fazer, mas que te desafie o suficiente para você sentir vontade de fazer, para você ter curiosidade, para você ter aquele tesão mesmo de ir lá e falar, puta, quero aprender, vamos lá, ok? Pensa nisso. Isso aqui, gente, é um estudo muito sério, professor Shizar Charmin, Universidade de Stanford. Stanford, hoje, em termos de corporativismo, é uma das principais escolas do mundo, uma das principais universidades do mundo, né? Porque assim, tem Harvard, Harvard é muito boa em algumas áreas, mas na área de negócio, Stanford, né? Stanford é boa. Aí, como tem marketing Kellogg, né? Você vai estudar algumas coisas, Oxford, aqui da Inglaterra, tem várias áreas que Oxford é boa. Cambridge é a melhor em línguas, né? Então, cada um no seu quadrado, entendeu? Mas esse aqui é um sistema muito interessante, desenvolvido por Shizar Charmin, dentro da inteligência positiva, onde você aprende os seus sabotadores e como é que você pode ver quando o sabotador está chegando, dar uma bobeada, uma tapeada no sabotador e aprender inglês. O inglês que vai fazer parte da tua vida, que vai trazer resultado para você, tá bom? E não é só no inglês não, tá, gente? A pessoa que estuda na Octus Academy, estuda comigo, destrava várias áreas da vida, e a pessoa não sabe o que aconteceu, mas ela vê acontecendo. Porque a gente trabalha em todos esses pilares. Porque a linguagem é como a gente se traduz. Como é que você se traduz? Conhece-te a ti mesmo. Diálogo socrático, né? Gente, a Cris está falando de inglês, ela fala de Sócrates, ela fala de psicologia. O que é isso? Resolve, dá certo. Vai por mim. Vamos lá. Ferramentas. Quem gosta de ferramenta. Adoro ferramenta, tools, né? Como é que a gente faz para usar tecnologia para a gente aprender sozinho? Eu sempre brinco aqui, eu falo, gente, quando eu comecei a estudar inglês lá com 7 anos, você tinha que esperar, às vezes tinha que esperar 3 meses, 6 meses para um livro chegar no Brasil. Era aquela fita cassete, sabe? Que a gente rebobinava. Gente, né? Tinha um lapinhos e a gente colocava na fita, eu entreguei a idade e rebobinava lá. E aí, não precisa mais. Hoje, num apertar de botão, você consegue estudar inglês. Tem lá o TED Talks, que vai te ajudar a ler transcript, vai fazer a tua leitura, vai melhorar o teu vocabulário. Você consegue fazer listening dali, melhorar a tua pronúncia. Tem o ChatGPT, gente. ChatGPT é life savior. E não é o ChatGPT vai escrever para você, que eu estava até comentando essa semana com um dos meus clientes. Falei, gente, ChatGPT, ele te apoia, ele te ajuda. Você que vai dar o prompt, é a tua criatividade ali. Então, como é que você faz o ChatGPT te ajudar a estudar no listening, no reading, no speaking, no writing? Como é que é isso? A gente vai aprender também. E o Grammarly? Cris, preciso escrever um e-mail rápido, como é que eu faço? O Grammarly te ajuda, te mostra onde você está errando, a gramática que você está errando, por que a preposição to e não a for? Quais são as preposições que cabem com aquele tipo de verbo? Ok, Grammarly. Audible, né? Audible, na verdade, que é a pronúncia correta. Audible. Você trabalhar o seu listening, vários livros ali, você consegue ouvir mais rápido, ouvir mais devagar. Nesse momento, eu estou lendo My Voice Will Go With You. Não sei onde ele está, acho que está lá na cabeceira da minha cama. My Voice Will Go With You. Um transcript de Milton Erickson. Eu ouço, volto, porque eu quero aprender a técnica, a teoria, mas estou ali ouvindo inglês, ouvindo pronúncia, melhorando meu inglês todos os dias. Cris, quando você estuda inglês? Todo dia. Porque já que eu vou fazer alguma coisa, vou assistir um filme, assisto em inglês. Vou ouvir um vídeo, vou ouvir em inglês, vou ouvir um livro em inglês. Meu computador está em inglês, meu celular está em inglês. Para mim é importante. É importante para você? O que isso pode mudar na tua vida? Traz inglês para sua vida. Bring English to your life. Let's go. Era isso, gente. O inglês antes do inglês. Essa aula é para destravar você. Tudo que você precisa saber antes de começar a estudar inglês. Porque difícil é não falar inglês, gente. Hoje em dia, difícil é não falar inglês.
Você vê tanta gente com tanta oportunidade que se tivesse inglês, falava com o mundo. Ganhava mais, né? Ganhava melhor, tinha mais oportunidades. Destrava isso de uma vez, gente. Ok? Então é isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje, né? A gente está sempre aqui toda quinta-feira. Óculos Academy, a sua academia de inglês corporativo, inglês carreira, treinando pessoas para entrevistas, para mais prosperidade, ajudando pessoas a construir currículo, construir histórias, mudar de vida. É isso que a gente faz aqui na Óculos Academy. Há 12 anos que eu faço isso com muito orgulho, com muita alegria, com muita felicidade, ok? Então, vem aqui, esteja com a gente, ó. Vânia tá aqui. Vânia, hello, my dear. Nice to see you around. Olha, que legal. Quem mais está aqui? Face Pink Drinking Tea. Face Pink Drinking Tea. ZS Records. Não sei o que você quis dizer aqui. I didn't get you. Passou faz 10 minutos. Não entendi o que o ZS Records está dizendo. Eu estou tomando água aqui. Estou com o rosto um pouco vermelho. Não sei se tem a ver, né? Mas aqui essa época do ano sempre me dá um pouquinho de alergia, né? Então ainda estou um pouquinho no processo alérgico aqui do pólen, que aqui agora está com bastante pólen, né? As flores estão lindas, aliás, maravilhosas. Olha essas flores, gente. Olha que né, que contradiction. Sou alérgica à flor, mas eu amo de paixão. E aí hoje eu achei esse buquê tão lindo que eu falei, vai lá pra live, vai estar lá com a gente, né? Mas época de flor aqui, né? Então, esses girassóis, tudo muito lindo. Fui fazer uma colheita, depois quem me segue lá no Instagram, dá uma olhada na colheita que eu fui fazer hoje. Fui dar uma volta no parque e fiz uma colheita linda, maravilhosa, harvesting, e foi lindo, assim, né? Cherry picking, como a gente diz, né? Então, fui lá fazer essa colheita, porque aqui tá uma época muito boa, tem que aproveitar, né, gente? São 3 mesezinhos de calor, e calor aqui, ó, estão 18 graus agora, super verão, então a gente tem que aproveitar, we have to enjoy. E eu queria saber o que vocês acharam da live hoje, quem passou por aqui, quem tiver por aí ainda, se não quiser me mandar aqui, que às vezes eu vejo o pessoal ficar meio com vergonha, né, mas pode mandar lá no direct, pode conversar comigo. Hoje fiquei sabendo que uma cliente minha de muitos anos está grávida, parabéns, a gente idealizou esse bebê em tantas vezes na nossa aula, né? Então, parabéns, ela sabe de quem eu estou falando. Fiquei muito feliz. A gente trabalhou, né, em processos diferentes aí para o aprendizado dela de inglês, mas tenho certeza que está caminhando o suficiente e fico muito feliz. Então, gosto de ouvir de vocês. Às vezes, se eu não consigo entrar em contato imediatamente, gente, porque as coisas aqui ficam corridas, tem bastante coisa acontecendo, vários papéis. I have many roles in my life, but I'm always around, estou sempre, né, por aqui. Essa é a minha missão. Esse é o legado que eu deixo. Quando alguém me liga e fala assim, Cris, que nem tem uma cliente minha, está indo agora para os Estados Unidos, ela está sendo expatriada, um desejo dela de muitos anos, aliás, outra linda, deixa no seu coração, que ela quis isso por muito tempo, e trabalhamos, fomos atrás, o inglês dela melhorou, e hoje ela está indo assumir uma posição diferente em outro país, então, assim, né, uma outra proposta, parabéns para ela. Então é isso que assim me preenche, sabe? E tem coisas que a Credit Card não paga para você. Esse tipo de coisa para mim é o que me mantém trabalhando, é o que me mantém aqui horas. São 00:22 aqui na Inglaterra e estou aqui com muito carinho trazendo essa live para vocês, porque eu sei, gente, o quanto o inglês pode mudar a vida de alguém. E não é só o inglês, não. O inglês, o coaching, se não desse certo, não seria tão famoso, né? Então, as tecnologias aí humanas, o coaching, a psicologia positiva, tomando lugar em todas as instituições, felicidade, que a psicologia positiva é a ciência da felicidade. Felicidade, gente, vende mais, é mais produtiva, né, tem mais resultado, felicidade dá resultado. Lembra lá o pessoal do Monsters Inc., aliás, hoje eu fiz um post no LinkedIn falando sobre isso, né, quem ainda trabalha com medo e quem trabalha com felicidade, a diferença de engajamento, de tudo, né, então tem muita coisa aí que a gente traz, e a hipnose eu não faço por aqui, quem está chegando hoje, nunca assistiu aula aqui na Óculos Academy, que a gente está aqui toda quinta, já faz 2 anos e meio, antes era de quarta, até acho que foi a Vânia que me lembrou, né, Vânia?
que você me assistia de quarta, depois passou para quinta, teve uma época que foi terça, mas há 2 anos e meio que eu tô aqui toda quinta-feira, ou pelo menos toda semana, uma vez por semana, trazendo inglês de qualidade, para que você possa destravar, possa ter prosperidade, possa alcançar todos os sonhos que você tem. E não é o inglês que vai te impedir, você pode ter certeza. Só que quando a gente se conhece, a gente consegue transformar, né? Porque a gente começa a entender o que realmente é importante para a gente. Tá bom? Então, gente, olha, um beijo no coração, foi maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Essa aula vai estar lá na Óculos Academy também, e a gente está, inclusive, oferecendo esse trabalho, né, do inglês antes do inglês. Seriam as primeiras 20 horas de inglês que podem transformar a qualidade do teu inglês para sempre. Não é uma promessa vazia, eu trabalho com isso há anos, gente, eu sei o que eu estou falando, já vi muita vida mudar, muita coisa acontecer, porque a pessoa passou a falar inglês, mas não só, ela aprendeu a se comunicar de uma maneira mais efetiva, aprendeu a chegar junto de uma maneira mais efetiva, aprendeu sobre os seus valores, o que realmente importa. Hoje eu estava falando com uma cliente e a gente, né, ela, não sei o que deu lá, e ela falou assim, Cris, eu não sei se eu voltaria a trabalhar, né, no corporativo, tal. Eu falei, então, pode ser por isso que, né, o teu inglês não está saindo, mas precisa ser o corporativo, não tem mais nada que você possa fazer, né? E aí ela, cadê os seus sonhos? Where are your dreams? Tá bom? Então, gente, é isso. Estou aqui com vocês, o que vocês precisarem, escrevam, tem a equipe Óculos para ajudar também. Se eu não puder, meu telefone é muito direto, né? Todo mundo consegue falar comigo. Tá aí no LinkedIn, tá nas mídias sociais, mas se vocês por acaso não conseguirem dar um puxão de orelha, às vezes é porque é tanta coisa, que às vezes quando eu vou ver, eu digo, não retornei para a pessoa já faz um tempo, né? Mas eu sempre retorno, ou me dá um puxão de orelha. Cris, esqueceu de mim? Filha da mãe, eu tô aqui. Aí, opa! Lembrei, porque é bastante coisa que a gente, né, a gente está sempre fazendo um monte de coisa, mas quando a gente faz com alegria, com felicidade, tá tudo bem, a gente vai tocando a vida, e é isso, né, e os anos vão passando, e a gente vai sendo feliz, e deixando o nosso legado, a nossa missão, o nosso chamado aqui na Terra, tá bom? Então contem comigo, também conto com vocês, tá bom? Para a gente ser feliz e mudar a realidade do mundo, né? O mundo tá tão esquisito, né? Então vamos fazer a nossa parte para que ele esteja melhor, tá bom? E a minha parte é essa. Tenho essa habilidade com o inglês, consigo tirar de pessoas aquilo que nem elas sabem, e aí entrego isso tudo aqui na Óculos Academy, porque difícil é não falar inglês, tá bom? Gente, ó, beijo no coração, a gente se vê semana que vem. Semana que vem, Lê, a gente já tem o que a gente vai estar falando? Não. Ainda não temos o tema, então, ó, gente, uma oportunidade aí para quem quiser mandar lá no direct. Cris, fala disso, Cris, fala daquilo. Esses dias me pediram, talvez, né, Lê, me pediram para falar de currículo em inglês e entrevista. Eu acho que seria uma boa opção, Lê, se a gente conseguir preparar até semana que vem, eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Mas aí a gente vê, tá? Ó, beijo no coração de vocês. Vamos ver o que tem lá. Vou colocar uma enquete lá no Telegram. Tá bom, olha, aqui o Instagram já parou, porque tá com conexão ruim, e eu vou parar aqui, porque esse horário, meia-noite e pouquinho, eles começam, a gente tem aqui a Vodafone, né? Então eles começam a fazer umas revisões no sistema, e às vezes cai mesmo. Então, gente, vou ficando por aqui. I'm going to let you sleep, okay? And I'm going to leave you for now. All right. So take good care of yourselves, and I will see you next week. Bye. Bye. Cheers.